Olá, nosso grupo vai falar sobre a avaliação genética da raça equina Garrana. O grupo é formado por eu, Pierre Pereira, pelo André, pelo Lúcio e pelo Cassiano. A raça Garrana, ela é de origem portuguesa, de Portugal continental, das serras do norte, naqueles parques do norte e em algumas propriedades. É uma raça bem rústica, ela esteve em extinção bem mais do que hoje. Em 2013 ela teve cerca de 1.500 indivíduos, então arrisco até falar que parecido com o caso do gado crioulo lagiano aqui de Lages. E para a gente ter essa preservação, hoje a gente conta com a ajuda da avaliação genética, que é uma ferramenta que pode ajudar muito e ajuda muito a manter essa espécie. E esse trabalho se fala sobre isso, esse artigo, mas para a gente seguir essa avaliação genética dessa espécie, a gente tem que seguir uma comprovação morfológica, funcional das suas características, para a gente ter uma linhagem pura e não confundir, né? Então, o reprodutor hoje ele precisa ter registro zootécnico no livro genealógico e também está associado pela Associação dos Criadores Equinos da Raça Garrana, foi formada na década de 90 e o registro saiu em 93. Desde lá eles começaram a melhorar a raça e perpetuar mais. Então tem os princípios e a metodologia para avaliação genética. Eu vou falar dessas características. São 8 características e essas 8 características elas têm um somatório de nota que vai a nota 10. Então cada característica tem uma nota que é de 1 a 1,5, dependendo da característica, né? Então a altura do garrote ela tem que ter no máximo 1,38, que varia de 1,5 a 1,38, onde a fêmea é medida com 3 anos e o macho com 4 anos. A cabeça e o pescoço têm o perfil reto, bem às vezes côncavo, geralmente é fino e reto, firme, tem as narinas largas, o pescoço musculoso, parrudo, narina geralmente preta. A espada e garrote é vertical e curta, baixo, porém destacado, e tem uma transição suave do pescoço para o dorso. O peitoral e o costado. O peitoral ele tem musculatura média a musculoso. As costelas inseridas vai da coluna vertical obliquamente, formando um flanco harmonioso. O dorso rim é bem rígido e tendência para horizontal. O rim é musculoso e bem ligado ao dorso e à garupa. A garupa ela é forte e arredondada, tende para horizontal e dizem que tem o comprimento e a largura de dimensões praticamente idênticas. Os membros são robustos e curtos, pela altura da espécie, né, não ser muito alta. O andamento da raça ele é rápido, firme e cômodo, até que cômodo, né, por ser uma raça bem rústica e tem uma tendência natural e tem um passo meio que travado. Não é o machadorzão. Então, o conjunto de formas da raça, vamos falar assim as características de fato que bateu o olho, dá para saber que a raça é aquela pelagem castanha, castanha escura, que tem um topete, assim a raça, vamos dizer uma franja dividida, franja grande. A raça tem cerca de 190 quilos, é uma raça bem rústica, um temperamento sóbrio e dócil. A raça não tem muita mancha clara, muito destaque. É geralmente isso mesmo, ela é a pelagem castanha, castanho escuro e crinas e cauda preta. Geralmente a raça também ela é marcada por ferro, a gente pode ver na foto da esquerda, tá? Em algumas propriedades eles marcam esse símbolo com G no meio de Garrano, né? E na direita a gente vê uma égua com a cria, né? Eu vou falar um pouco sobre esse modelo de análise que é utilizado na avaliação genética das características morfofuncionais. Esse modelo toma como característica sendo o efeito fixo, mais o valor genético, mais o erro. Os efeitos fixos são os seguintes: o criador, ou barra freguesia de nascimento, o ano de classificação, o mês de classificação, o sexo do animal, idade de classificação, e são esses os efeitos fixos considerados. Hoje em dia, o recurso a esse modelo Bloop ele é generalizado em diversas espécies de criação animal. Então, suínos, bovinos, aqui no caso a gente está falando de equinos.
E quando comparado com a seleção fenotípica, ele apresenta diversas vantagens que, em termos práticos, significam que o valor genético que o indivíduo, por essa metodologia, considera os seguintes itens. Então, o mérito genético de todos os seus parentes, sendo eles mais ou menos distantes, o valor genético dos participantes nos diferentes acasalamentos. Então, um macho não é prejudicado se um acaso a fêmea for inferior. Todos os registros produtivos disponíveis e os efeitos ambientais a que um registro foi sujeito. Através dessa avaliação genética, pretende-se estimar com maior precisão o valor genético de cada animal, independente da sua idade ou sexo, e exploração onde nasceu. Isso para todas as 10 características consideradas. Então, essa metodologia vai estimar esse valor genético tendo em conta as 10 características. Isso levando em conta a sua performance, a performance de todos os seus parentes e levando em conta os efeitos Meu nome é ambientais. Lúcio. Hoje eu vou apresentar sobre a inspeção dos resultados genéticos, né? Começando inicialmente com o valor fenotípico, que leva em consideração a pontuação total, a altura do garrote, um potencial genético, né? Mas também leva em consideração as condições ambientais. Então não é muito indicado. Então o mais indicado é que você leve o valor genético. O valor genético ele vai ser mais usado porque ele dá um grau maior de confiabilidade pelo fato de que metade do seu valor genético seja transferido para sua descendência, né? O valor genético, ele vai mostrar uma determinada característica específica, ele representa o valor genético de um reprodutor, né? Tanto em sua superioridade quanto a sua inferioridade genética, né? Para uma determinada característica, né? O valor genético ele não pode ser analisado como um valor genético absoluto, né? Total, mas sim em termos em referenciais comparativos. Por exemplo, nós temos dois animais, um macho A e um macho B. O macho A tem menos 2 centímetros para a altura do garrote e o macho B tem mais 2 centímetros de altura ao garrote. Ou seja, a sua descendência, os filhos do macho A, em média, serão 2 centímetros mais baixos quando comparados com a descendência do macho B. A precisão da estimativa do valor genético, ela vai conferir o quê? Uma confiabilidade dessa estimativa, uma confiabilidade desse valor genético, e para que isso aconteça, é necessário que se tenha um máximo de informações do animal e do seu parentesco. Um exemplo que a gente pode dar é o registro do intervalo entre partos. Em relação aos objetivos de seleção, o valor genético para a altura ou garrote do padrão da raça é menor que 1,36. Ou seja, nesse quesito da seleção, é desejável que a altura ou garrote se mantenha e que se melhore as características morfofuncionais. Ou seja, que nós tenhamos um valor genético negativo para a altura, o garrote, e um valor genético positivo para a pontuação total. Dentro do valor genético, sobre a altura do garrote e a pontuação total, bons parâmetros para cada valor genético resultaria em mais negativo possível para a altura do garrote e mais positivo possível para a pontuação total, em uma escala de -3 a 3. Aqui, aqui temos um exemplo de um animal publicado no novo catálogo de reprodutores da raça Garrana, com a sua legenda. Em meio aos dados, podemos observar a altura do garrote, que é -1,02, representando um valor relativamente bom, e a pontuação total em 0,8 positivo, representando também um valor relativamente bom. A tabela apresenta estatísticas descritivas dos caracteres analisados para diferentes observações, como o número de observações, a média, o desvio padrão, que indica a dispersão dos dados em relação à média, o coeficiente de variação, que indica a variabilidade relativa dos valores em relação à média, o mínimo e o máximo, a média do macho e a média da fêmea. E essa tabela permite análise e comparação dos valores médios e a variação dos caracteres avaliados para diferentes observações. Na tabela à direita,
apresenta informações sobre diferentes características e variâncias em uma determinada população, como na coluna caracteres, que indica as diferentes características analisadas. Alt-G refere-se à altura do garrote, PT, pontuação total, CP é a cabeça e o pescoço, EG é a espádua e o garrote, o PC é o peitoral e o costado, DR dorso e rim, GA garupa, ME membros, AN andamentos, CF conjunto de formas, enquanto as linhas, a primeira linha representa a variância genética de cada característica, a segunda indica a variância ambiental, a terceira apresenta a variância fenotípica, a quarta indica a herdabilidade de cada característica, que é muito importante mencionar, que é encontrada a partir da variância genética dividida pela variância fenotípica. Por exemplo, 4.133 dividido por 14.121. A gente chega ao resultado de 0,293. E é através desses dados que é possível compreender a contribuição relativa da genética e do ambiente na expressão dessas características, bem como estimar a possibilidade de transmissão dessas características para gerações futuras. É isso, obrigado.